Olá! Para você ver, é um programa que exibe reportagens especiais apresentadas no seu jornal na TVT. Hoje vamos falar de um assunto polêmico, a redução da maioridade penal. E o que é a maioridade penal? É a idade mínima para que um cidadão possa ser processado pelo sistema judiciário. No Brasil, a maioridade penal começa aos 18 anos. Dos 12 aos 17, existe a responsabilidade criminal. E o adolescente infrator está submetido às punições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E essas punições são advertência, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. Tanto a Unicef, órgão das Nações Unidas que trata da infância, quanto os movimentos sociais são absolutamente contra a redução da maioridade penal e consideram o ECA um excelente instrumento, mas apontam a omissão do Estado que não cumpre itens previstos como oferecer condições para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social a todas as crianças e adolescentes. E vem na ideia da redução da maioridade penal uma verdadeira luta de classes, onde as maiores vítimas são os jovens pobres das periferias. Por outro lado, os que defendem a redução da maioridade penal consideram que antes dos 18 anos, aos 16, por exemplo, o adolescente sabe muito bem o que faz e já pode, inclusive, votar. Alegam também que o ECA mais protege do que pune o infrator. O repórter Carlos foi às ruas de São Paulo conferir as opiniões sobre o assunto. Você é a favor da redução da maioridade penal, que é aquela história de que o adolescente, se ele cometer um crime, ele passa a responder igual a um adulto? Com certeza, sou a favor. Por quê? Porque já que ele pode votar para eleger um presidente, um vereador, porque ele não pode pagar pelos atos dele, né? Claro, isso já estava mais do que na hora, né? Ainda mais eu que faço direito. Esse código está muito ultrapassado e nos dias atuais isso é essencial. Tem que dar uma estrutura para os jovens, como educação, cidadania, para que os jovens possam inserir na sociedade. Não só incriminar. Precisa tratar da raiz, tem que ver a causa. O que faz um adolescente cometer tantos crimes? Sou a favor. Por quê? Porque eu acho que, na verdade, a lei tem que ser justa para todos. Então não importa se ele é menor ou se ele é maior, o importante é que ele tem que pagar a pena. Não é educar, tem que criar umas medidas drásticas para poder combater efetivamente, pelo menos diminuir essa prática. Por exemplo, se um adolescente rico cometer um crime hediondo, você acredita que ele seria punido igual um adolescente pobre na sociedade que a gente vive? Não seria, claro. Há exceções, né? Tudo na vida há exceções. Quem vai sofrer as penalidades são mais a população menos favorecidas. Hoje nós vivemos praticamente uma monarquia, né? O pobre apanha no tronco, alguns apanham na Casa Grande e o barão não vai preso nunca. Não mudou muito do que era no tempo da escravidão para hoje. Mudaram os nomes, né? Os movimentos sociais que defendem os direitos das crianças e adolescentes estão mobilizados, acompanhando de perto a discussão de vários projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional. Eles foram apresentados por quem acredita que a medida pode afastar os adolescentes do mundo do crime. No Senado, em audiência na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, os convidados apresentaram um histórico das leis que tratam do assunto. O repórter Welson Kalinowski acompanhou. Atualmente, há mais de 40 projetos sobre o tema no Congresso. No Senado, são 3 propostas de emenda constitucional. A PEC 33 de 2012, do senador Aloysio Nunes, que prevê a redução da maioridade para 16 anos em casos de crimes de alta gravidade. A PEC 74 de 2011, do senador Assir Gurgax, que defende a redução para 15 anos de idade em casos de homicídio doloso, e a PEC 83 de 2011, do senador Clésio Andrade, que propõe a redução da maioridade para 16 anos em todos os crimes. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, é o relator de todas as PECs. Também estão na pauta dos debates a proposta de decreto legislativo 539 de 2012, que convoca um plebiscito nas eleições de 2014, e a proposta do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que prevê a redução da maioridade para 16 anos e uma série de mudanças no sistema prisional e de recuperação dos mais jovens.
Apesar dos debates estarem abertos à população, que pode enviar perguntas para o portal e-Cidadania, não há qualquer sinal de que a CCJ convide os movimentos sociais organizados para participar das mesas. O novo presidente do Conselho Nacional da Juventude protestou. O espaço desse debate poderia ser feito em outros estados, poderia ser feito, o Senado poderia também ter uma iniciativa de dialogar isso em outros espaços mais públicos, mas não, faz isso numa sessão da Comissão de Constituição e Justiça, com restrição de acesso, inclusive, não só do ponto de vista da estrutura do espaço da comissão, mas inclusive você não pode se manifestar, as perguntas são selecionadas. Na verdade, o Brasil não precisa de leis mais rígidas, mas de rigor nas leis que já existem. Para você ver, o ECA determina que os adolescentes que cometeram crimes devem cumprir as chamadas medidas socioeducativas. Mas, na prática, eles são encaminhados para instituições que são verdadeiras prisões, que não têm profissionais nem instalações preparadas para a reeducação, para recuperar o ser humano como manda a lei. O poeta Akins Quintê, da Bahia, convocou diversos artistas para fazerem intervenções ou expressarem suas opiniões sobre a redução da maioridade penal. O resultado são vídeos com poemas e letras de rap que vamos apresentar ao longo do programa. O que você vai ver agora é da poeta Carolina Peixoto, do coletivo Poetas Ambulantes. Eu não fui para casa, fui pro viaduto. Eu não fui pro parque, fui pro farol. Eu não fui pro colo, eu fui pra cinta. Fui ter uma casa, fui ter um barraco. Não fui ter uma cama, fui ter um papelão. Não fui ter amigo, fui ter aliado. Não fui ter amor, fui ser maltratado. Não fui ver Papai Noel, fui ver a fome. Não fui aprender a ler, fui aprender a me virar. Não fui saber quem é meu pai, fui saber o que é o abandono. Não fui conhecer o mar, fui conhecer o cheiro do esgoto. Não fui visitar a avó, não fui pra doceria, não fui pra escola. Fui para a biqueira, fui para o crime, fui cheirar cola. Não fui brincar de carrinho, fui pegar toca-fitas. Não fui ganhar dinheiro, fui roubar. Não fui ter brinquedo, fui ter revólver. Não fui pensar antes de agir, não fui tomar cuidado para não ferir. Não fui ligar pro que estava a fazer, não fui tentar me esconder, não fui temer o que podia me acontecer. Fui querer o relógio, fui pedir, passa logo, fui gritar mais alto, fui dizer que seria mais rápido, fui mandar que não reagisse, fui tentar só assustar, fui mostrar que estava armado, fui lutar no momento errado, fui ficar apavorado, fui apertar o gatilho, fui disparar 5 tiros, fui julgado, fui condenado. Mas ainda querem uma lei para continuar me jogando pro lado errado. Eu sou Carolina Peixoto, eu sou poeta ambulante e eu também sou contra a redução da maioridade. Depois do intervalo, vamos acompanhar a discussão sobre a maioridade penal na Assembleia Legislativa de São Paulo e também saber como outros países encaram o assunto. Até já. Para você ver, é um programa que exibe reportagens especiais apresentadas no seu jornal, na TVT. Nosso assunto hoje é a polêmica sobre a redução da maioridade penal, que é a idade mínima para que um cidadão possa ser processado pelo sistema judiciário. Para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, qualquer tentativa de alteração da maioridade penal é inconstitucional. A Câmara dos Deputados analisa a proposta de emenda à Constituição que prevê aumentar de 3 para 8 anos o tempo máximo de reclusão para menor de idade que cometer crimes hediondos, como homicídio qualificado e estupro. Nesses casos, o jovem poderia ficar preso até os 26 anos. A proposta é de autoria do governador paulista Geraldo Alckmin. Em uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, parlamentares e movimentos sociais se posicionaram contra a redução da maioridade penal. Discutir a redução da maioridade penal é você querer transferir a responsabilidade da incompetência do Estado em desenvolver as políticas públicas já pactuadas, né, para o adolescente. Essa proposta ela está datada e localizada, né? Ela se dirige à população de jovens negros moradores de periferia que sofrem
diariamente com violência, com falta de políticas públicas efetivas. As crianças e adolescentes são muito mais vítimas de violência do que autores. Todos os dias no Brasil nós temos 22 crianças e adolescentes assassinadas. Acho que é isso que a sociedade brasileira deveria discutir. Na verdade, se o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse cumprido, nós não estaríamos hoje tratando de criminalidade juvenil e muito menos de redução da maioridade penal. Esse é um assunto que volta periodicamente, volta quando há situações de violência que deixam a população perplexa. Volta como uma questão que mostra que nós não estamos sabendo lidar, não há política pública de proteção à adolescência, ou uma prevenção dessa questão da violência. Então, se buscam soluções imediatas e, nesse momento, há muito interesse político, eleitoral, a busca de soluções imediatistas que nós sabemos e aqueles mesmos que propõem sabem que não vai resolver o problema. Recentemente houve uma comoção no estado de São Paulo em função até do assassinato de um menino, e eu quero deixar muito claro que eu não sou a favor do crime, não sou a favor de que se mate ninguém, só que existe também o genocídio da juventude negra, que acontece todos os dias, e eu não vejo essa revolução, não vejo essa comoção. Porque a morte do menino que é negro, que é pobre, é uma morte, sabe, bobagem, e a outra morte é uma morte, sabe, interessante, mais importante. É isso que a gente tem que colocar, é isso que tem que ser discutido. E como outros países definem a maioridade penal? De Berlim, o comentarista Flávio Aguiar faz agora um balanço para você ver. A Organização das Nações Unidas tem 2 documentos de base a respeito da questão. A chamada Carta de Pequim, de 1985, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989. Nela, a ONU estabelece que a idade penal, a maioridade penal ou a responsabilidade criminal não deva ser muito precoce, para não penalizar inutilmente jovens que ainda possam ser considerados irresponsáveis por seus atos, ou apenas parcialmente responsáveis. Entretanto, a ONU não fixa uma idade propriamente para nenhuma das questões envolvidas aqui, uma vez que ela considera que existem vários fatores, além da legislação, que influem nisso, dependendo de país para país. Costumes, hábitos locais, etc. O Brasil está dentro da média internacional. No Brasil, a responsabilidade criminal é definida aos 12 anos e a maioridade penal aos 18. Existem variações significativas. Por exemplo, em muitos países da Ásia, a responsabilidade criminal tem uma idade bem menor, de 7, 8 anos de idade. Existem países também onde ela é maior. Aqui, por exemplo, na Alemanha é de 14 anos, segundo dados, inclusive, da própria Unicef, né? E a maioridade penal plena só é atingida aos 21 anos. Em geral, há uma tendência de que os partidos conservadores proponham a diminuição da idade, da maioridade penal. E a tendência para que os partidos de centro-esquerda ou de esquerda não aceitem essa medida. E o debate prossegue, digamos, entre as tendências políticas, variando também muito de país para país, a sua intensidade e também as propostas efetivas presentes nos diferentes parlamentos. Flávio Aguiar, de Berlim, para a TVT. Para você ver, a questão é polêmica no mundo todo. Mas na grande maioria dos países, a maioridade penal é aos 18 ou 21 anos. Uma exceção são os Estados Unidos, que, aliás, não assinaram a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Lá, na maioria dos estados, os adolescentes com mais de 12 anos podem ser tratados como adultos, inclusive receber pena de morte ou prisão perpétua. Mas um estudo reconhecido pelo governo federal norte-americano demonstrou que os jovens julgados como adultos depois cometeram crimes mais violentos se comparados aos que foram julgados pela Justiça Juvenil. Para você ver. Vamos ver agora outro rap feito a pedido do poeta Akins Quintê sobre a redução da maioridade penal. O vídeo é do Jairo Pereira. Vamos conferir.
Não te vi na rua pedindo justiça enquanto a criança comia carniça. Agora é sequela sua impunidade. Criamos monstros, sim, é verdade. Exigem celas, mas não pro doutor. Mais fácil culpar quem só se ferrou. Quem vive no lixo pra sobreviver, quem é invisível, quem tá pra morrer. Olha o menor, de arma na mão. Olha o maior, de caneta na mão. Façamos as contas em pleno juízo dos dois envolvidos, quem dá mais prejuízo? A cadeia de hoje, ódio condensado, quase explodindo. Sem estrutura, pensa o que vai acontecer com o menino. Roubou pra comer, cadeia. Parecia que ia roubar, cadeia. Tem cara de quem vai roubar, cadeia. É suspeito o padrão, cadeia. Joga lá e deixa mofar. Eles vão sair em pouco tempo e como que vai ficar? Sem ninguém pra ensinar, só capataz pra maltratar, só raiva fazendo espumar, só dor querendo vingar. Será que realmente tentamos em algum momento esses irmãos ajudar? Joguem as cartas na mesa, eu também quero justiça. Não acho justo jovens de arma na mão tirando vidas. Não acho que é certo ter que ver mãe chorar. Mas a impunidade política mata mais que aquele jovem que matou por um celular. É preciso saber onde está o alvo. Só assim o nosso povo está salvo. Espero que você entenda onde realmente está o mal. Por essas e por outras, sou contra a redução da maioridade penal. Depois do intervalo, você vai ver que a maioria dos projetos sobre crianças e adolescentes que tramitam no Congresso não fala em direitos, mas na criminalização dos jovens. Até já. Para você ver, é um programa que exibe reportagens especiais apresentadas no seu jornal na TVT. Nosso assunto hoje é a polêmica sobre a redução da maioridade penal. Os movimentos sociais organizados fizeram um estudo nos mais de 1.500 projetos de lei que tratam de crianças e adolescentes e que estão em tramitação no Congresso. A conclusão é de que a maioria deles penaliza os adolescentes em vez de garantir direitos. O estudo foi apresentado na Comissão Pública de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados em Brasília. No estudo realizado pelo INESC em parceria com a Unicef, foram identificados 1.566 projetos de lei ativos. 376 foram considerados de interesse dos parlamentares. 96 foram definidos como prioritários, por terem grande impacto positivo ou negativo nos direitos humanos das crianças e adolescentes. Apenas 2 projetos foram considerados positivos. Para o diretor do INESC, chamou a atenção o fato da maioria dos projetos estarem focados no campo penal. Nós encontramos poucos projetos que garantam direitos ou ampliam direitos. E a maioria está na lógica de retirar direitos. E esses projetos que estão de retirada de direitos estão quase todos numa lógica da criminalização da infância e da juventude. A presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente criticou a corrente pela diminuição da maioridade penal. Nós precisamos, portanto, de políticas públicas que garantam educação de qualidade, de tempo integral, políticas de esporte, cultura, lazer, que garantam profissionalização, aprendizagem para os nossos adolescentes, políticas de enfrentamento à utilização dos nossos adolescentes pelo crime organizado, pelos adultos, inclusive para se safarem dos seus atos. Então, nesse sentido, entendemos que a redução da idade penal não vai resolver absolutamente nada. O coordenador do programa Cidadania do Adolescente da Unicef afirmou que é preciso criar políticas de proteção para esta faixa etária da população. As crianças que foram salvas, pela redução da mortalidade infantil nos últimos 10 anos, somam mais de 24 mil crianças. Mas nesse mesmo período foram assassinados 80 mil adolescentes. Então, você veja que investir na infância é muito importante, mas esse investimento tem que continuar na segunda década da vida, sob o risco de a gente não consolidar os investimentos feitos na primeira década e também como um mandato importante que o Estado, a família e a sociedade brasileira têm em assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes.
Nós na TVT já fizemos várias reportagens mostrando que o investimento social dá bons resultados. Em todo o Brasil, centenas de ONGs, associações e entidades do poder público apostam nos jovens e investem em atividades de esporte, educação, música, cultura em geral, tudo na prevenção da criminalidade e com sucesso. Vamos ver agora outro rap que faz parte da intervenção convocada pelo poeta Akins Quintê sobre a redução da maioridade penal. É o vídeo da rapper Carla de Cássia. Meninos que tiveram a infância roubada, meninas que tiveram a inocência traficada. Conheceram cedo o outro significado das palavras, quando boca e programa não era o que pensavam. Sem escolha, os caminhos que tiveram para seguir foram estreitos como um beco. Caminho que os anjos pagam de louco e fingem não saber o endereço. Os espelhos que tiveram não refletem uma imagem agradável, já que cedo o bico lhe foi tirado e em seu lugar foi lhe oferecido um cigarro. Sua inocência foi perdida e até hoje não acharam. Acho que pegaram o desvio da verba que seria para a educação e não mais retornaram. E eu que já vi censurarem sorrisos, já vi censurarem hinos, mas como parceiros da mídia, nunca vi censurarem termos que arrastam nossos meninos. As novinhas, patrão, no fundo só desejam largar toda essa responsa, recuperar sua infância, correr até ralar o joelho. Mas tiraram das mãos desses meninos as bonecas, os carrinhos, e outras mãos lhe doaram armas, cujas mãos nunca os ofereceram carinho. E nos bastidores de uma novela real, há tempos reduzem sua vida, hoje querem reduzir a maioridade penal. Para você ver, em documento oficial, a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, enumera vários motivos para dizer não à redução da idade penal. A medida é inconstitucional, é incompatível com a doutrina da proteção integral, afronta compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, está na contramão do que se discute na comunidade internacional. A Unicef também considera que tratar adolescentes como adultos somente agrava a violência e que a prática de crimes hediondos por adolescentes não justifica a alteração da lei. Assim como os movimentos sociais, a Unicef também considera que o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando aplicado de forma correta, apresenta bons resultados, porque são as políticas sociais que têm potencial real para diminuir o envolvimento dos adolescentes com a violência. Para você ver, termina aqui. Eu volto na próxima semana. Até lá!